Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Apenas relembrando o aviso que foi dado pela manhã, no dia 25, então, do 12, não haverá reunião, como os irmãos já sabem, no dia de Natal, não terá reunião. No dia 29 do 12, normal, manhã e noite. Aí já no dia 1º, não haverá reunião mais durante a semana, apenas domingo à noite, certo? A partir então do mês de janeiro, somente reunião aos domingos à noite, tá bom? Então, que os irmãos possam lembrar. Vamos abrir a palavra então na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 a 5. Diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós somos gratos a Ti por nos reunir mais uma vez ao redor da Tua mesa. Mesmo que teremos um breve momento de palavra, nós sabemos que o foco, Senhor, está em Ti mesmo, revelado em Tua mesa. Nós te pedimos, Senhor, que Tu possas receber o louvor que brota de corações agradecidos por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará, por quem o Senhor é. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós louvamos a Ti por Tua obra consumada, obra perfeita, obra de eficácia eterna, obra que não precisa ser repetida, como já falado nesse dia pela manhã, obra que ecoará por toda a eternidade. Nossos corações, Senhor, são gratos a Ti. Nós nos aproximamos de Tua mesa baseados no sangue que foi derramado uma vez por todas, e não por méritos pessoais, Senhor. Fiel é o Senhor que nos chamou à comunhão de Teu Filho, e essa comunhão, Senhor, aquela comunhão perfeita, absoluta, conforme revelada em João 17, agora foi também estendida a nós. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e pedimos a Ti que mais uma vez fale a nós por meio de Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, estando diante do Senhor a respeito de qual palavra, sabendo os irmãos que nós não temos feito sequências, no domingo à noite, pelo menos não temos feito até o momento, pedindo ao Senhor então uma palavra para esse momento da noite, o Senhor me deu esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, e a expressão que será o título da nossa mensagem é essa que aparece no versículo 2, Jesus Cristo e este crucificado. Essa foi a expressão que o Senhor me deu então para estar compartilhando com os irmãos. Como vocês sabem, irmãos, nós já fizemos isso em outros momentos. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta que revela muitos problemas que havia naquela localidade de Corinto. Se você caminhar por essa carta, vocês chegarão à conclusão de que aqueles irmãos em Corinto ali não era nada fácil, né? E não é nem diferente de nós. Nós também enfrentamos desafios, enfrentamos problemas. Cada localidade em sua história com o Senhor enfrenta seus desafios. Os irmãos sabem que há diferenças em cada localidade, por isso que nós não importamos nada de outra localidade, nem queremos que outras localidades importem o que há em nós aqui. Nós desejamos que o Senhor fale a nós e caminhe conosco naquilo que Ele tem para nós.
E não é diferente, irmãos. Mas então, quando você lê essa carta, e se você quiser resumir ela, toda a carta, com apenas uma palavra, essa palavra seria carnalidade. Havia muita carne nesses irmãos em Corinto. E também há muito de carne em nós também, né, irmãos? E havia muito dom, muita palavra, era uma igreja muito rica. No capítulo 1 você vai ver isso. Mas era uma igreja que, junto com todas essas bênçãos de Deus, a carne estava ali, porque sempre é assim, irmão. A carne caminha com aquilo que é espiritual, está sempre ali disputando, né? Por isso que Gálatas vai falar dessa guerra do espírito contra a carne. Mas então essa seria a palavra que resumiria a primeira carta aos Coríntios: carnalidade. Se nós formos para a segunda carta, que é uma carta de cunho biográfico, ali nós vemos Paulo revelando marcas de sua vida e ministério, como ele não faz em nenhum outro escrito. Você não vai encontrar, no que diz respeito a marcas da vida e ministério do apóstolo Paulo, nenhuma outra carta que se compare com a segunda carta aos Coríntios. Você vai encontrar, por exemplo, Filipenses, é uma carta biográfica também, mas Paulo não revela marcas como ele revelou na segunda carta aos Coríntios. É uma carta especialmente autobiográfica. E se você quiser resumir o conteúdo da segunda carta, a primeira, carnalidade, porque ali nós temos a experiência dos coríntios. Mas na segunda carta, a palavra que resume a segunda carta, todo o conteúdo dela, nós poderíamos dizer que é a espiritualidade, né? Porque na primeira é a experiência dos coríntios, na segunda carta é a experiência do apóstolo Paulo, sua vida e ministério, porque essas duas coisas caminham juntas. Lembra, irmãos, que não é desejo do Senhor separar, nós fazemos essa dicotomia, e ela é danosa. Vida e ministério, elas não caminham separados. Para o Senhor, isso é uma coisa só. E dom e ministério são coisas diferentes também, tá? Você pode ter dom, mas você não ter ministério. Por quê? Porque o ministério é uma junção do dom com o trabalho da cruz no vaso. Então tem uma grande diferença. Por exemplo, a igreja de Corinto tinha dom, muitos dons, mas junto com os dons havia o quê? Carne. Então, o que precisa atuar aí? A cruz. Então, dom mais cruz é igual a ministério. Então, quando nós falamos da segunda carta de Paulo aos Coríntios ser uma carta biográfica que revela a vida e ministério do apóstolo Paulo, nós estamos falando de um servo onde a cruz atuou de maneira profunda, e ele então deixou rastros, essas marcas que foram dadas pelo Espírito a nós, para que nós possamos aprender também a servir ao Senhor de maneira adequada. E se você ler 2 aos Coríntios, você vai ver que a maneira de servir é bem diferente daquilo que nós projetamos muitas vezes. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, estou fazendo um panorama para que nós possamos entrar aqui no texto. Os irmãos entenderam? Primeira carta, carnalidade. Segunda carta, espiritualidade. Primeira carta, experiência dos Coríntios. Segunda carta, experiência do apóstolo Paulo. Certo? Então, irmãos, pensando agora nessa primeira carta, já que nós fizemos esses contrastes aí, pensando nessa primeira carta, nós não vamos ressaltar os problemas, nós já fizemos isso em um outro momento. Se você ler, você vai encontrar no mínimo aí 9 problemas na primeira carta aos Coríntios. 9 problemas que aqueles irmãos estavam enfrentando lá. Se fosse listar em nós aqui, haveria muito mais do que havia lá em Corinto, pode ter certeza disso. Mas o que eu quero chamar a atenção não são os problemas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que Paulo, nessa primeira carta, ele enxerga esses mais variados problemas que existiam, e ele só apresenta uma única solução para todos eles. Isso tem muita implicação para nós, porque nós queremos resolver problemas com métodos diferentes, métodos que partem de nós, mas Paulo apresentou um único método para resolver todos os problemas da igreja de Corinto. Ele vai dizer assim: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Qual é o método, qual é a maneira de Deus para resolver problemas em uma localidade? Cristo, sua pessoa e obra. Não são estratégias, Cristo, sua pessoa e obra. E se você ler, irmãos, e aqui eu preciso que você redobre a atenção para você entender até onde eu quero chegar. Se você ler a narrativa de Atos, nós não vamos fazer isso, mas fica aí como dever de casa para os irmãos fazerem. Se você ler a narrativa de Atos,
Você sabe que Atos é um livro histórico. Dentro de Atos você encontra os escritos, ou pelo menos quase todos os escritos do Novo Testamento, com algumas pequenas exceções, mas tudo está localizado ali. Então quando você vai ler uma carta, você precisa localizá-la dentro de Atos, para você entender o contexto histórico. Em Atos capítulo 18, Paulo vai chegar na igreja de Corinto, naquela localidade ali de Corinto. Atos capítulo 18. Mas eu preciso contar essa experiência, os irmãos entenderem que tremendo que é. Atos 18 ele chega em Corinto, mas algo antes aconteceu. Lembra que nós já temos falado que Deus não erra em seus arranjos? Que tudo o que acontece nas nossas vidas, o Senhor está trabalhando as nossas vidas? Que Ele usa a palavra e as circunstâncias. É assim com Paulo também, é assim com todo servo de Deus. Então, antes de chegar em Corinto, ele passou por algumas experiências. Eu gostaria de citar 4, para você entender por que Paulo chegou nessa expressão aqui. Decidi nada saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Essa decisão que Paulo tomou, ela veio sendo construída na história de Paulo, com as assembleias, com as localidades nas quais ele passou. Então eu quero citar 4 experiências que estão relatadas no capítulo 16 e 17 de Atos, antes de chegar em Corinto. Então, a primeira experiência que Paulo teve, Paulo foi preso em Filipos. Isso está registrado em Atos 16, versos 23 e 24. Nós não vamos ler esses registros, tá? Só citar. Então, Paulo passou por prisão, lá em Filipos. A segunda experiência dele foi em Tessalônica. Lá em Tessalônica, ele teve que ser levado à noite para fora, porque eles estavam perseguindo ele lá. Então, ele saiu meio nas escondidas lá também, de Tessalônica. Isso está registrado em Atos 17, 10. Certo? Há um contexto maior, estou indo precisamente no verso. A terceira experiência, primeiro Filipos, depois Tessalônica, a terceira experiência foi em Bereia. E em Bereia ele sofreu perseguição também. Isso tudo antes de chegar em Corinto. E isso está registrado, a experiência de Bereia, em Atos capítulo 17, versos 13 e 14. Estou vendo que alguns irmãos estão anotando, eu vou citar. Primeira experiência, preso em Filipos, Atos 16, versos 23 e 24. Segunda experiência, foi levado à noite para fora de Tessalônica lá, Atos 17, 10. Terceira experiência, ele foi perseguido em Bereia, Atos 17, versos 13 e 14. E a última experiência, agora em Atenas. Você se lembra de Paulo em Atenas? Ele vai discursar em Atenas, diante daqueles gregos que era nata da filosofia, da inteligência, do intelectualismo da época. Ele vai discursar lá. Isso está registrado em Atos 17, versos 32 e 34, que você vai chegar à conclusão que Paulo não teve impactos ou resultados significativos em Atenas também. Você vai ver uma ou duas conversões ali, se não me falha, mas levando em conta que aquele era o berço da sabedoria da época, sabedoria natural, humana, o impacto da mensagem de Paulo foi pequena, o impacto não foi significativo. Então depois, após essas 4 experiências, Paulo vai chegar em Corinto. Você está entendendo? Essa é a bagagem que Paulo teve de frustrações, de experiências sem resultados, certo? Experiências sem resultados significativos no que compete a uma visão humana, porque ele não viu muitas pessoas se rendendo a Cristo, mas ele chega em Corinto. Mas agora em Corinto parece que devido a toda essa experiência que Paulo passou, agora havia uma decisão que ele levaria pelo resto da sua vida. Qual é essa decisão? Decidir nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Quando Paulo proferiu essa expressão, eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado, e ele estava levando em conta todos os insucessos que ele teve. Irmãos, quantos golpes nós precisamos levar também para chegar à conclusão de que nós precisamos só de Cristo. Só dessa mensagem, Cristo e este crucificado. Quantos insucessos nós temos passado pensando que há outras estratégias que possam substituir a poderosa mensagem do Evangelho que diz respeito a uma pessoa e sua obra realizada. Não há nada, irmãos. E Paulo compreendeu isso. E você vê essa decisão de Paulo indo com ele até o final de sua vida. Paulo cada vez mais centrado, cada vez mais focado
cada vez mais preciso, mais direto, não se ocupando com outras coisas. Irmão, vai aplicando isso a nós também. Nós precisamos passar por essa experiência de compreender que nós não precisamos de nada além de Cristo, de que Cristo é suficiente, de que Cristo é a mensagem de Deus dada aos homens, de que não há nada, não há autoajuda, não há filosofia, não há nada, irmãos, prosperidade, bênçãos, milagre, mensagem sobre família, etc. Não há nada que possa substituir a mensagem poderosa de uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus. Não há nada. E nos nossos dias, nós vamos enfrentar desafios quanto a isso. Desafios por se manter fiéis à palavra de Deus. Desafios por se manter fiel à única mensagem que conta para Deus, a mensagem de seu Filho. Irmãos, nós podemos, de maneira errada, achar que o Espírito Santo está envolvido com muita coisa aí, e ele não está. Muita coisa que está sendo feita em nome de Cristo, sendo feita em nome do Senhor, não é para Cristo. E não tem tido o selo de aprovação do Espírito. Pode gerar números, pode gerar muita coisa, né? Você olha algumas assembleias dizendo isso com tristeza. Você vê muita exaltação de milagres, de prodígios, perdoa a expressão, né? Você escuta muitos profetas por aí, né? Entre aspas. Isso tem distraído o povo do Senhor da verdadeira e única mensagem que deveria ser sustentada: Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, no que diz respeito a nós, quanto Assembleia, guarde essa palavra no dia de hoje. Nós estamos no dia 8 de dezembro de 2024. Irmão, irmã, você será atacado por todos os lados para tirar os olhos daquilo que realmente importa. Eu não tenho dúvida disso que eu estou falando, porque eu também estou sofrendo o mesmo ataque. Tudo vai tentar nos distrair dessa mensagem, porque decidi nada saberem entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Irmãos, este é o grande tema das Escrituras: a pessoa e obra de Cristo. Aí está um tema que você deve gastar a sua vida. Não gasta a sua vida com curiosidade, irmão. Não gasta a sua vida com outras coisinhas pequenas, periféricas. Foque na pessoa e obra de Cristo. É isto que vai transformar a sua vida, porque é contemplando que nós somos transformados de glória em glória. Por isso que o autor aos Hebreus é tão focado em dizer: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Uma carta que fala de progresso, de avanço cristão. Está dizendo assim: ó, a única maneira de vocês avançarem é olhando para Ele, senão vocês vão desanimar. Isso estava acontecendo com os cristãos hebreus. Na quarta-feira nós vamos ver algo introdutório nessa carta. Os irmãos vão ver como é pontual. Isso estava acontecendo com aqueles irmãos. Eles estavam se distraindo com outras coisas. Qual o resultado disso, irmão? Apostasia, fraqueza espiritual, desânimo, abatimento, joelhos trôpegos, mãos descaídas, tudo linguagem de Hebreus, porque eles tiraram os olhos de Cristo. Como é que começa a carta aos Hebreus, irmãos? Tem nem saudação. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de várias maneiras, pelos pais, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Aí vai. Está tão ocupado com aquilo que realmente importa, que nem saudação tem. Ele vai dizer assim: ó, a maneira de vocês avançarem é esta aqui, ó. Não tem outra maneira. Não vá aos atalhos. A maneira do progresso acontecer é Cristo. E Paulo sabia disso. Por isso que ele vai dizer: decidi nada saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Irmãos, esse tema, a pessoa e obra de Cristo, é um tema que abrange de eternidade a eternidade. Sim, há um foco aqui que Paulo fala: Cristo e este crucificado, mas a cruz é uma história eterna. Ela teve um momento na história, mas a cruz ela foi estabelecida na eternidade. É de eternidade a eternidade esse tema, a pessoa e obra de Cristo. O que nós vamos fazer, irmãos, quando nós estivermos lá
no novo céu e nova terra. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Apocalipse capítulo 22. Este é o tema eterno, é o tema que Paulo vai chamar de as insondáveis riquezas de Cristo. Por que insondável, irmãos? Porque por mais que você conheça, você nunca vai esgotar esse tema. Impossível. É como aquela sarça apresentada a Moisés em Êxodo capítulo 3. A sarça, irmãos, o que chamou a atenção de Moisés ali não foi a sarça pegar fogo. Isso acontecia e acontece no deserto. Isso não foi o que chamou a atenção de Moisés. O que chamou a atenção de Moisés foi que a sarça ardia, mas não se consumia. A voz que falava ali estava dizendo assim: ó, eu sou inesgotável. É isso que nós vamos fazer quando nós estivermos lá com o Senhor. A eternidade não vai ser sem graça. Talvez, irmãos, contemplar a Cristo está sendo sem graça para nós hoje. Sonde seu coração. Entende? Mas na eternidade não vai ser algo sem graça não. Cristo será revelado por toda a eternidade em maior medida e nunca há de se esgotar, como aquela sarça que ardia e não se consumia. Essa é a revelação de Deus em Cristo, irmãos. É para isso que nós somos chamados. E com muita tristeza nós vemos, o abatimento tem nos pegado, irmãos. O desânimo, às vezes a falta de desejo até de estar aqui. É porque nós tiramos os olhos do Senhor e olhamos para as coisas. Olhamos para os problemas que havia na igreja de Corinto e vai continuar havendo no nosso meio, irmão. Ou você acha que você vai encontrar uma assembleia perfeita? Como diz um irmão, se você encontrar, não vai para lá que você vai estragar ela, né? E é verdade, irmão. Os problemas vão continuar. Esse é o desafio da edificação da igreja. Esse é o desafio. E por outro lado, claro, não enfatizando os problemas, mas esse é o lado do trabalhar do Senhor em cada vida, encontrando aquilo que é tão diferente, né, no outro. E o outro certamente olhando para você também encontrando coisas tão diferentes, né? Esse é o desafio, irmão. Agora, se nós pudermos manter os olhos em Cristo, nós vamos romper. Nós vamos romper os desafios, irmãos. Se nós não tivermos os olhos em Cristo, agora, irmãos, eu já vou caminhar para fazer o fechamento. Será que nós já tomamos, ou melhor, será que você, vamos falar de maneira pessoal agora, quero que você fale e pense na luz do Senhor sua própria vida. Não olha para o outro não, tá, irmão? Essa mensagem não é para o outro, essa mensagem é para você e é para mim. Será que você já tomou a decisão mesmo de nada saber, a não ser Cristo e Jesus crucificado? Isso vai determinar a sua perseverança. Em meio a tantos desafios, é isso que vai determinar a sua perseverança. Decidir, é uma decisão de Paulo, responsabilidade. Eu decidi, isso aí eu não quero saber. Isso aí vai me distrair. Cristo. Irmãos, tudo bem, irmão, você está com problema, vamos lá, Cristo. Cristo, irmão, Cristo. Tanto para você quanto para o outro. A palavra para o outro não pode ser diferente, é Cristo também, irmão. Você vai apresentar o quê? A partir de você para resolver o problema do outro. O que há de sabedoria em você, irmão e irmã, que você possa apresentar ao outro que Cristo não pode fazer por ele? Então, quando você vai aconselhar, vamos usar essa expressão, né? Aconselhar é Cristo, você dá Cristo ao outro. Fala, irmão, o problema é aqui, toma, é Cristo. Até num caso de incesto, irmãos, um caso terrível na igreja de Corinto, incesto. Paulo vai falar assim, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Para tudo é Cristo. Está esperando que resposta, irmão? Resolver a circunstância? Senhor, melhor isso aqui, senão eu não vou conseguir perseverar, senão eu vou parar. Isso é Jacó, irmão, em Gênesis 28, negociando com o Senhor, Senhor, se me der, eu vou retribuir. Aí eu volto e edifico a casa. Gênesis 28, né? O Senhor deu a revelação da casa de Deus, Ele colocou uma pedra como coluna lá, ungiu a pedra, viu aquele grande propósito e foi embora. Ele falou assim, Senhor, eu vi aqui, tá? Mas eu estou indo.
Eu tenho um projeto aqui, pessoal, que ele é mais importante no momento. Eu vou ir, se o Senhor me abençoar nisso, eu volto para edificar a casa. Acabou, irmão. Sabe o que aconteceu com Jacó? Sofrimento. Ficou batendo cabeça para lá e para cá. Sabe o que aconteceu? O Senhor falou, ó, volta a Betel. Anos batendo cabeça, ele volta a Betel. Porque não tem atalho. Volta lá onde você saiu. Lá era para você ter ficado, não era para você ter ido para lá. Será que você está no atalho, irmão? Irmã? Será que você pegou um caminho aí de anos e o Senhor vai precisar falar, ó, tá vendo, ó, há 10 anos atrás eu te dei uma palavra, volta lá. E aí? Estou sendo claro, irmãos? O Senhor faz assim. Não é espiritualizar não, vamos vir aqui. É o eterno propósito que o irmão Eliezer tem tratado de uma maneira tremenda, aqui agora, entendendo e compreendendo como nós vamos cooperar com ele. São princípios imutáveis da palavra de Deus, irmãos. Não tem como avançar de outra forma. Ou é. Né? É assim. Jacó teve essa experiência, irmãos. Jacó representa um homem natural. Sabe? A força a tal ponto de lutar no Val de Jaboque com Deus. Ó, se você não me abençoar, eu não te deixo partir, não. Nosso eu é terrível, irmãos. Nós lutamos contra a vontade do Senhor. E que luta, irmão, sabe no fim? O Senhor vem e toca. Nem toca. Para ensinar Jacó a dependência. No final da vida de Jacó, sabe como ele termina? Apoiado. Por conta daquele toque que ele recebeu no Val de Jaboque. Apoiado. Total dependência. Nós estamos ainda muito fortes em nós mesmos. E por isso que o Senhor não tem feito tanto. Não é porque nós somos fracos, não, é porque nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que Paulo vai falar sobre fraqueza, temor, tremor, tudo marcas. Irmão, se o Senhor chegar ou tiver livre acesso para diminuir-nos, é tudo o que Ele precisa. O problema é que nós somos 10, né? Como dizia um irmão, nós vamos virar 0. Porque 10 problemas de cada um são muitos problemas para o Senhor avançar. Agora, se Ele puder fazer esse trabalho de diminuição, como Ele fez em Paulo, de Saulo para Paulo, de grande para pequeno, a tal ponto de ele chegar e falar: a mim o pior de todos os homens, a mim o pior dos pecadores. É aí que é o lugarzinho. Esse é o lugar adequado. A tal ponto de que se nós formos jogados para uma prisão, como Paulo foi, lá a vida dele frutificou ainda mais. Ou você tem dúvida disso? Leia as epístolas da prisão de Paulo. Você está entendendo a essência, irmão? Deus pode fazer em qualquer circunstância. Não é sobre movimento, não é sobre fazer aquilo. Não, irmãos, a essência não é essa. A obra de Deus somos nós, é nisso que Ele está interessado em primeiro lugar. E através de nós Ele pode fazer a despeito das circunstâncias. Ele fez com Paulo, que é um modelo para nós. Não é um modelo lá de ser inalcançável, é um modelo daquilo que o Senhor deseja fazer com todo filho. E quando nós olhamos para Paulo, nós olhamos a mão de graça que atuou sobre ele. Então, irmãos, paremos de lutar com base na nossa própria força, nas nossas estratégias. Nisso eu penso aquilo outro, eu acho isso, eu acho aquilo outro. E o Senhor, irmão? E o Senhor, e a vontade do Senhor? Isso é o que mais importa. Como que nós podemos pensar, como Paulo, irmãos, eu não sei se isso te causa alguma coisa, mas quando Paulo fala assim em Filipenses 2, rogo que penseis todos a mesma coisa, irmão. Como diz um irmão, eu sou confuso comigo mesmo. De manhã eu acordo pensando uma coisa, à noite eu já questiono o que eu pensei pela manhã. Quanto mais com respeito ao outro. Como é que você vai pensar a mesma coisa num lugar onde todos nós aqui, eu acho, pensamos praticamente diferente? Abrir mão, irmão, de questões próprias. E vamos se apegar à mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Lê lá, Filipenses 2, versos 5 a 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem,
semelhança e tal, chega a ser servo e tudo mais e caminha. Ali é a mente do Senhor Jesus. Depois você tem mais exemplos, Timóteo, Epafrodito, tudo ali. Entende? Você está entendendo a essência, irmão? Se nós pensarmos, se nós quisermos cada um ir para o mesmo, ou melhor, por caminhos próprios, cada um vai por uma direção, nós não vamos conseguir caminhar. Por isso que precisa haver unidade de visão. Não é divisão não, tá? É unidade de visão. Divisão, o Senhor nos livre disso, né? Unidade de visão. Se nós caminharmos numa mesma visão, qual visão? Cristo, nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Quanto à Assembleia. Certo? E o Espírito Santo, irmãos, ele tem prazer, porque essa é a sua única ocupação, ele tem prazer em revelar Cristo. Quando ele encontra uma assembleia desejosa, não por coisas, não por aquilo que Deus pode me dar, mas por Cristo, irmãos, é aí que está a atuação genuína do Espírito Santo. É tudo que o Espírito Santo quer. É como se ele passasse buscando aqueles corações que desejam Cristo. Porque as outras coisas são pequenas, irmãos, mesmo que sejam bênçãos, são pequenas comparadas a Cristo. Entende? E, irmãos, o que você está procurando? Será que é algo além de Cristo? E saiba de uma coisa, irmãos, esse fazer do Espírito, dando o seu selo de aprovação aí, não significa, preste atenção, não significa necessariamente, pode ser assim, não significa necessariamente que essa atuação, esse selo, essa aprovação, esse atuar do Espírito refletirá em números de uma grande assembleia. Não necessariamente. Deus não está preocupado em primeiro lugar com números. Certo? Sabemos que na igreja primitiva o Espírito ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Lógico, não estamos negando isso. Mas por conta de preocupação com essas coisas, nós fazemos coisas indevidas. Nos movemos com motivações erradas. Entende? Nos movemos porque estamos preocupados com números. Mas, irmãos, as coisas espirituais, elas não são medidas com olhos naturais. Não é assim que Deus mede as coisas. Deus está preocupado, em primeiro lugar, olha o que eu estou falando, eu estou desprezando o resto, em primeiro lugar, com realidade espiritual. Quantas assembleias, irmãos, nós somos na verdade jovens, uma assembleia jovem comparada a algumas assembleias que têm caminhado por 40, 50 anos e que possuem 10, 15 membros. E Deus está medindo aquela assembleia e Ele vai dar o valor do que está acontecendo naquela localidade. Há os irmãos, por exemplo, lá na Argentina que são poucos e estão caminhando há mais tempo do que nós, 40 anos, e são pouquinhos. Há outras localidades onde há 500, há 1000 irmãos, há 2000, amém por isso também. Mas nós não podemos medir as coisas por aí. Entende? Cada assembleia tem a sua história com o Senhor. Eu falei que estava terminando e estou indo, né? Mas é porque eu quero fechar ainda com algo mais. Irmãos, o que importa para Deus é o quanto de Cristo nós queremos. Isso não é uma mensagem que eu estou proferindo, irmãos. Isso é algo que tem sondado o meu coração. O que importa para Deus é o quanto de Cristo nós queremos. O que importa para Deus não são bênçãos necessariamente. Sim, Deus abençoa o seu povo. Mas sabe aquela conversa de Malaquias? Que o Senhor se inclina para ver o que os filhos estão falando. Você acha que o assunto ali, quando olhamos ao Novo Testamento, é o que, irmão? Cristo. Esse é o assunto que faz o Senhor se debruçar para poder ver o que eles estão falando, o que os seus filhos estão falando. Quanto nós amamos Cristo, porque Ele nos amou primeiro, né? Claro. Quanto nós derramamos, nós estamos no momento da mesa, quanto nós derramamos os nossos afetos a Cristo. Nós temos facilidade às vezes para declarar, né, eu acho, pelo menos quase todos, né, para nos declararmos para a nossa esposa e para o esposo e filho e tal, e não nos declaramos para o Senhor Jesus, que é o amado, singular, distinguido entre 10.000,
como diz Cantares, Cântico dos Cânticos, né? Desejável, totalmente desejável. Sim, esse é o meu amado, diz a esposa em Cantares. E nós temos dificuldade de se expressar em amor e gratidão ao Senhor. Claro, vai além das palavras também, toca os afetos do coração, que às vezes os outros não vão ouvir. Mas que haja, irmãos, esses afetos aí dentro, porque esta é a única coisa que vai nos sustentar nos dias que nós estamos vivendo. Não é nem mesmo estudo, irmãos, da palavra. São os afetos do nosso coração pelo Senhor Jesus. É o quanto desejamos realmente que Ele venha. É o quanto ansiamos por vê-lo, não por reino necessariamente, não por galardão, não, por Ele mesmo. Um desejo puro, sincero, ardente, por ver a Cristo face a face. Irmãos, tenha certeza que isso que está acontecendo no mundo aí, todo esse pequeno colapso que já está se armando aí, de maneira política, econômica e principalmente, não sei se você acompanha, mas o cenário religioso também não está bonito não, tá? Pelo menos você não deveria achar bonito, irmão, o que está acontecendo aí. Essas coisas vão se intensificar, irmão. A cristandade vai ser sacudida. Já está acontecendo. Hebreus fala: farei abalar os céus e a terra. O Senhor está fazendo uma obra de sacudir o seu povo. É necessário que o juízo venha primeiro para a casa de Deus, para que ela não seja condenada com o mundo. Ora a misericórdia do Senhor. Então isso está acontecendo e vai se intensificar. O que vai fazer com que você se mantenha de pé na vinda do Filho do Homem? O seu amor por Ele, afetos, coração, sabe, irmão? Quando você lê a palavra, o que você busca aqui? O que você procura? O que você quer que salte da palavra? Cristo, deveria ser Cristo. Por isso que Paulo diz: decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Os escândalos, irmãos, preste atenção nisso, os escândalos vão aumentar. Eles vão aumentar. Estou falando do cenário religioso. Tem coisa saindo aí fora que é inacreditável que esteja acontecendo nas igrejas, por aí afora. Os escândalos vão aumentar. E muitos vão encontrar em Cristo uma pedra de tropeço, assim como foi na sua primeira vinda. Isso está acontecendo de novo. Mas, irmãos, quando tudo isso então se intensificar, como que nós vamos estar? Pessoalmente, como Assembleia do Senhor aqui nesse lugar. Somente um amor pelo Senhor é que vai nos sustentar. Lembra de uma frase que nós já citamos em um outro momento? Em Cristo, o nosso recurso é inesgotável e o nosso sossego é imperturbável. Aí você tem uma pergunta, ou duas para se fazer. Primeiro, você já encontrou em Cristo todo o recurso que você precisa? Se você não encontrou, você vai procurar isso em diversas formas. Relacionamentos, sabe, irmão? Agarrando, como Jacó agarrando o calcanhar de Esaú. Você vai procurar seu recurso em pessoas. Pode ser tua esposa, teus filhos. O trabalho é mais sutil, né, irmão? Não falamos só dos de fora, mas não, o trabalho é sutil nas nossas vidas. Se você não encontrou em Cristo os seus recursos, você vai procurar isso em outro lugar. Trabalho, dinheiro, fama, glória pessoal, projetos, sei lá, mais o que, a lista se aplica a tudo aí. Você já encontrou em Cristo o seu recurso? E segundo, seu sossego tem sido imperturbável ou perturbável? Uma pequena coisinha te faz perder o sono, né? Você já está pensando não é no de amanhã, lá na da sexta-feira. São questões práticas, irmãos. Nós estamos espiritualizando, é questões práticas. É assim que se mede. Como realmente, não é nós introspectivos, não. É assim que se mede nossas vidas na luz do Senhor. Você está imperturbável, você está descansado.
Há sossego em meio a todas essas coisas, ou sua paz é circunstancial? Ou você já conseguiu sair dessa esfera circunstancial e estar além? Você está sentado com Cristo lá, e de lá você vê todo o eterno propósito de Deus se cumprindo. Porque, como eu disse, nós olhamos para a situação da igreja hoje, a gente acha que Deus não está edificando nada. Irmão, se nós soubéssemos o tamanho do que o Senhor está edificando, com um vasozinho oculto ali, outro lá, e serão multidões e multidões diante do trono naquele dia. Não tenha dúvida que o Senhor está edificando a sua igreja. E nós precisamos permanecer, igreja, como coluna e baluarte da verdade, sustentando não aquilo que os olhos podem ver, mas aquilo que a palavra de Deus afirma. Aqui está um terreno, irmão, para você colocar seu pezinho e descansar. O terreno da palavra de Deus. Tudo que Deus disse se cumprirá. Absolutamente. Quer um dado apenas? Nós vamos para o último texto. Quer um dado apenas de que a palavra de Deus vai se cumprir? Das 430 grandes profecias que nós temos no Antigo Testamento, 410 já se cumpriram. Só falta 20. De 430 grandes profecias do Antigo Testamento, 410 já se cumpriram. Antigo e novo, né? Que aponta, está ligado. Só falta 20, irmão. Sabe o que falta para o Senhor voltar? Nada. Porque a ordem nós não sabemos. Ele pode voltar a qualquer momento. A última profecia tão importante foi a nação de Israel retornando, em 1948. Olha o tempo que já se vai, irmão. E o Senhor Jesus disse que quando isso acontecesse, nós estaríamos às portas. Está distraído com o que, irmão, irmã? Desde 1948 o Senhor está às portas. Entendeu como é que é? É assim, irmão. Nós vamos ler a palavra profética já cumprida. E se cumpriu as 410, não vai cumprir as últimas 20, irmão? Nós precisamos alinhar a nossa vida, entender prontidão, urgência, despertamento. Vamos entender, irmãos. Já é hora de despertar do sono. Vamos olhar, nossa salvação se aproxima. Dentro desse contexto da afeição, do amor ao Senhor, eu quero terminar com um texto. Salmo 63, e aqui eu finalizo. Salmo 63. Irmãos, olha o título desse salmo. Os irmãos sabem que o título nos salmos em específicos, eles são inspirados. Olha o que diz aí: buscando a Deus, salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Sabe qual que é o contexto desse salmo aqui? Está descrito aí, ó, olha na nota do seu rodapé aí, ó. 2 Samuel 15, certo? Se você ler depois desse capítulo 15 de 2 Samuel, você vai ver que Davi ele está fugindo de Absalão, seu filho, que havia usurpado o trono. Este é o contexto que Davi escreve esse Salmo 63. Você acha que é fácil para Davi, irmãos? Aquela situação foi fácil para ele? Davi sabia que trono era uma questão de Deus. Davi sabia o que ia acontecer com Absalão, seu filho. Mas olha o que ocupava o coração de Davi no deserto. Vê se ele vai falar sobre trono. Vê se ele vai falar sobre autoridade. Vê se ele vai falar sobre seu filho. Não. Ele vai falar assim, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Você está vendo a linguagem do deserto, irmão? Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram
a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Olha a alegria, onde está a alegria de Davi. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Louvado seja o Senhor, irmãos. Somente o nosso amor real pelo Senhor vai nos sustentar nesses últimos dias. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Bendito é o Senhor. Obrigado pela porção que o Senhor nos concedeu neste dia. Que o Senhor possa levar adiante tua obra em nós, Senhor. Fala conosco, Senhor. Continue a levar esta palavra mais a fundo nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, sobretudo, desenvolver uma vida de relacionamento com o Senhor. Uma vida que não é dependente de outras coisas. Uma vida que não é abalada pelas circunstâncias. Ó Senhor, que qualidade de vida. Que vida maravilhosa, Senhor. Como a do teu servo Paulo, quando mesmo na prisão, ele diz que se alegrava em ti. E que tudo podia naquele que o fortalecia. E que ele havia aprendido a viver em qualquer circunstância, Senhor. Porque as circunstâncias para Paulo já não afetavam mais. Ó Senhor, e nós reconhecemos que em nós isso ainda não é uma verdade por inteiro. Nós precisamos tanto avançar contigo, Senhor. Mas obrigado, porque o Senhor tem trabalhado pouco a pouco, Senhor. Pouco a pouco por conta da nossa falta de resposta, Senhor. Aquilo que o Senhor tem desejado nos fazer avançar. Continue, Senhor. Continue, nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.